O pastor até tinha gentilmente me cedido toda a estrutura para trazer coisas visuais, mas eu não sei mexer com essas coisas. Então, o único visual que vocês têm essa noite não é tão agradável, que sou só eu mesmo. Se quiser ficar de olho fechado, eu não convido. Mas fiquei muito honrado, muito feliz com o convite. A gente viria também para fazer o louvor, não foi possível aqui com o pessoal, mas que louvor abençoado, né? Então, Deus tem preparado todas as coisas. E eu fiquei muito feliz porque eu julgo que o assunto para o qual fui convidado para falar é extremamente relevante. E é extremamente relevante por uma simples razão. Porque talvez seja um dos assuntos mais deixados de lado na programação da igreja. Nós estamos como igreja sempre preocupados em avançar, levando o reino do Senhor, apresentando as boas novas de Cristo para aqueles que não conhecem. E quando essas boas novas são apresentadas e essa pessoa então enxerga a redenção que há em Cristo, nós não temos mais nada, soltamos a pessoa ali como se aquilo fosse um ato único e pontual e que não há mais nada para ser feito, quando na verdade a nossa vida cristã não é assim. Ela não é constituída de um único ato, de um único dia, mas ela é feita de uma transformação constante, que é o assunto que nós vamos tratar nessa noite. E quando o assunto me foi proposto, eu não pude desvencilhar da carta aos Filipenses. Se você já quiser abrir a sua Bíblia lá, você já adianta o tempo. Se você for acessar pelo aplicativo, eu uso a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Mas pode usar a versão que você tem aí, sem problema. A carta dos Filipenses é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Então, eu não tive como dissociar da preparação dessa palestra a carta dos Filipenses, que nós vamos utilizar como base para analisar aquilo que nós temos que tratar nessa noite. Mas por que eu gosto tanto assim da carta dos Filipenses? Bom, primeiramente porque é uma das epístolas de Paulo mais leves de se ler. Ali, Paulo não está muito preocupado em apresentar uma teologia rebuscada, de fazer uma defesa muito acadêmica dos seus fundamentos da fé. Paulo também não está tratando de nenhum problema específico de alguma igreja específica ou conduzindo algum problema que ele recebeu que estava acontecendo, porque quando nós pegamos as cartas de Paulo, geralmente Paulo está se dedicando a isso. Paulo está tentando apagar uma fogueira aqui, tentando apagar uma fogueira ali, tentando justificar uma coisa que deve ser feita assim e não assim, e ele sempre está preocupado em conduzir as igrejas que ele plantou com carinho, com amor, e ele sempre recebe as notícias: ó, está acontecendo isso ali naquela igreja. Então Paulo se dedica a escrever a sua epístola e defender os seus pontos teológicos para justificar aquela recomendação que ele está dando, mas aos Filipenses isso não acontece. Paulo está apenas escrevendo uma carta para pessoas que ele ama muito e que ele sente muita saudade. Então, aqui não tem aquele tipo de coisa que a gente lê nas outras epístolas de Paulo, como por exemplo ele tratando de coisas pontuais, uso de véu, carne sacrificada a ídolos, coisas que você vê nas outras cartas, ele tentando justificar suas razões. Nós lemos Gálatas, lá em Gálatas tem uma parte em que Paulo está se queixando de Pedro, dizendo: olha, Pedro senta na mesa com a gente, aí quando os outros apóstolos chegam, ele não senta mais com a gente. O que é isso? Né? Está tratando desse tipo de coisa. Quando nós vamos lá para a primeira carta de Coríntios, Paulo está tratando de facções. A igreja estava se dividindo em facções. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E está lá Paulo justificando: olha, vocês não devem fazer isso, o corpo de Cristo é um só. Por acaso fui eu que morri na cruz?
Então Paulo está lá dedicando em todas as cartas para acabar com os problemas. Não tinha como ele ir em todos os lugares, não tinha avião, não tinha carro, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar um vídeo, um áudio. Ele tinha que escrever carta para resolver os problemas. E ele tinha que fazer uma carta que resolvesse a longo prazo. Então ele tinha que justificar teologicamente cada ponto. E louvado seja Deus por esses problemas, porque hoje nós temos tanto subsídio para nós nos apoiarmos na nossa fé. Mas os filipenses não é assim. Paulo não está resolvendo problema nenhum ali. Ele começa a sua carta dizendo assim: olha, eu sempre ouço boas coisas de vocês, eu fico tão orgulhoso. Eu fico tão feliz de ouvir que vocês têm caminhado na fé. Olha, eu só ouço coisa boa de vocês. Vocês têm me apoiado no meu ministério. Mesmo quando eu não preciso, eu já tenho o suficiente, mas tenho recebido as ofertas de vocês. Paulo só rasga elogio para os filipenses. Então, qual é o fundamento dessa carta? E isso é porque ela é leve. Esse é o motivo dela ser leve. Paulo está escrevendo em amor. Não é aquele conselho específico. Sabe o conselho de pai e mãe? Quando não tem uma coisa acontecendo, ele só quer te dar um conselho para você estar preparado para um dia eventualmente acontecer. Sabe aquela coisa da mãe falar assim: leva um casaquinho, vai que faz frio. E faz. Mas sabe esse tipo de conselho de pai e mãe? Você vai sair, está no sol, fala: leva um guarda-chuva. Mas não vai chover, não, mas leva. É aquela preocupação se algo vier a acontecer. A carta dos Filipenses é assim. Paulo não está tratando de alguma coisa que está acontecendo pontualmente, mas ele está reforçando os fundamentos daqueles irmãos. Sabe por quê? Ele entende, e ele diz isso lá no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, olha, ele diz assim, copiei aqui: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim, e é segurança para vocês. Paulo não está escrevendo uma coisa nova, não está ensinando uma coisa super sensacional que eles não sabiam. Paulo não está tratando de um problema. Paulo está apenas repetindo as coisas que eles já sabiam, como uma forma de reforçar a fé daqueles irmãos. E para que isso? Porque Paulo entendia que a vida cristã não se resume a um ato do passado, mas uma sequência de dias que vivemos um após o outro em crescimento. E nós vamos estudar isso lendo a epístola de Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 12. Você vai acompanhar comigo do 12 ao 18. Desculpa, Filipenses. Só para ver se vocês estavam ligados. Parabéns, vocês estão ligados. Filipenses 2, 12, 18. Parabéns pela atenção que vocês. Filipenses 2, viu gente? Filipenses 2, versículo 12. Se você já achou, eu vou ler aqui. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Antes de nós continuarmos, guarde isso aí. O finzinho do versículo 12 e o versículo 13. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm,
fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles estão conectados com os versículos anteriores. Eles são uma sequência direta daquilo que Paulo estava dizendo. Paulo queria dar um conselho para aqueles irmãos, para que eles continuassem obedientes aos fundamentos da fé, que continuassem observando os fundamentos da fé que ele já havia plantado naquela igreja. Mas antes de dizer isso para eles, ele começa a falar a respeito de como Jesus Cristo foi obediente até a morte. E por isso Deus o deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Então ele introduz um chamado à obediência daqueles irmãos, dizendo: olha o Cristo a quem nós servimos, ele foi obediente até a morte. Então, caros irmãos, vocês já têm obedecido, assim como eu estive no meio de vocês, muito mais agora que eu não estou no meio de vocês, continuem a ser obedientes. Ele está fazendo um vínculo, dizendo: olha, o referencial de vocês é Cristo. E ele diz mais, ele diz: olha, eu não estando no meio de vocês, vocês precisam obedecer ainda mais, porque não sou eu o referencial perfeito. Mas lá no 13 ele diz: é Deus quem opera em vocês. Então Paulo está conclamando aqueles irmãos a se atentarem cada vez mais à obediência dos fundamentos da sua fé. E fazendo isso, a figura de Cristo, que se fez servo, humilde, morreu, morte de cruz, e que os filipenses, assim como nós, permanecêssemos em obediência. A ideia central aqui desse trecho é para que os irmãos continuem em obediência, mantendo a sua conduta irrepreensível, observando os princípios da fé, regozijando-se ainda que nas tribulações, fugindo de murmurações e de contendas, se apegando à palavra. E esse contexto todo que Paulo está falando é que ele chama de desenvolver a sua salvação. Lembra que eu pedi? Guarde na sua mente. Esse é um texto, esse é um trecho importante para nós. Porque se você parar um pouco e rapidamente tentar colocar o final do versículo 12 com o versículo 13, você pode de repente cair numa certa apreensão por conta de um aparente paradoxo. Paulo diz: vocês, filipenses, desenvolvam a sua salvação. Mas já no 13 ele diz: porque é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E aí fica o paradoxo. Paulo escreve coisas que para muitos pode ser conflitante. E agora? Eu devo desenvolver a minha salvação? Ou é Deus que desenvolve a salvação em mim? Como que eu resolvo esse paradoxo? E o problema é que as discussões de gabinete querem sempre colocar uma coisa versus a outra. Quando Paulo coloca aqui uma coisa mais a outra, não são conflitantes, são sequenciais, inexoráveis, não tem como você separar. Nós vamos entender isso. Não há equívoco nenhum. Vamos lá. Quando Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, neste contexto, Paulo não está ligado com o ato específico, pontual no tempo que foi a crucificação, nem com o momento da nossa conversão. Quando Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, Paulo não está falando do momento em que nós conhecemos a Cristo, que nós tomamos conhecimento do nosso pecado, que nós tomamos ciência da nossa insuficiência de resolver o problema do pecado, e aí conhecemos a graça justificadora de Cristo. Ele não está falando desse momento, porque esse momento não tem como nós desenvolvermos. Isso é um ato que aconteceu no nosso passado. Isso aconteceu e não vai acontecer de novo.
nós não nos convertemos todos os dias. No dia em que conhecemos a Cristo, enxergamos a nossa pecaminosidade, nossa inadequabilidade de resolver o nosso problema, conhecemos o poder da graça e a justificação que vem dela, nós fomos imediatamente e incondicionalmente salvos pela graça do Senhor. Algo que aconteceu uma vez e no passado, nos livrando pelos méritos de Cristo da penalidade do pecado. Porque assim como está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é assim? Portanto, quando nós nos convertemos a Cristo e a sua graça foi derramada sobre nós, nós fomos livres, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Nenhuma condenação há mais sobre a nossa vida. Amém? Amém. Paulo não está falando desse dia. Como nós desenvolvemos isso? Não tem como. Paulo também não está falando da fase da salvação em que nós vamos ser livres da presença do pecado. Porque veja, quantos aqui foram salvos por Cristo? Só para mim ter uma ideia. Todos foram salvos por Cristo? Amém? Amém? A graça nos tem alcançado a todos nós. E quantos desde que foram salvos por Cristo nunca mais pecaram? Porque a despeito de não estarmos mais condicionados à penalidade do pecado, ainda estamos num mundo corrupto e um corpo corruptível. O pecado nos rodeia todos os dias. Mas a Bíblia nos ensina. Haverá um dia em que a presença do pecado será eliminada e nós teremos corpos glorificados. Amém. Não é isso? A esperança do grande e glorioso dia do Senhor. Nesse dia, nós que já fomos livres da penalidade do pecado, seremos livres da presença do pecado. Isso não será um problema mais. Mas isso está no futuro. Paulo também não está falando desse dia. Do que Paulo está falando então? Para desenvolver a nossa fé, para desenvolver a nossa salvação. O que nós temos entre o passado e o presente? Agora não tem graça. O que nós temos entre o passado e o futuro? O presente. Não valeu. Essa pergunta está no ar. Portanto, o que está entre o passado e o futuro é o presente. E no presente, o Senhor está operando a sua salvação em nós. Não aquela que foi no passado, que nos livrou da penalidade e nos transportou do reino das trevas, onde estávamos algemados, mortos dos nossos delitos. E nem é a salvação final, plena, em que seremos levados ao seu reino, transformados para viver diante da glória de Deus. Mas Ele nos está salvando, não do mundo nesse momento, mas nos está salvando no mundo. Sabe o que nós lemos antes de começar esse culto? Nós lemos Gálatas 2, 19 e 20. O que Paulo diz lá? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo diz lá em Romanos 5:10? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, preste atenção, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, isto é, passado. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados e fomos salvos da penalidade do pecado, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Do que Paulo está falando? João diz também, 1 João 4,9: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Quando nós observamos esses textos e aquilo que Paulo nos falou aos Filipenses, fica claro o que Paulo está dizendo com como nós devemos desenvolver a nossa salvação. Porque o que Paulo está falando diz respeito à nossa conduta diária, a nossa vida cotidiana, mediante o qual devemos nos esforçar para viver conforme a vontade do Pai. Vejam, não se trata de ganhar a salvação. Isso já foi concedido eternamente na cruz. Mas isso diz respeito a responder à salvação que nós já recebemos, a frutificar diante da salvação que nós recebemos. Porque a indolência cristã está em folgar diante de uma salvação, acreditando que o passado e o futuro são os únicos pontos que nós precisamos olhar e não enxergar que existe uma linha ligando o passado e o futuro, e nesta linha existe uma vida toda. Existem milhares e milhões de respostas, existem milhões e milhões de escolhas, existem milhões e milhões de possibilidades que nós fazemos todos os dias, e todas elas nós temos a liberdade e o dever de fazê-las para a glória de Deus. E é assim que nós desenvolvemos a nossa salvação, respondendo à salvação que recebemos lá na cruz, fitando a salvação que nós vemos lá na frente, transformando a nossa vida a cada dia conforme a vontade do Pai. Paulo então nos convida a sair dessa indolência, estar empenhados, a trabalhar, a suar a camisa em prol de uma vida irrepreensível. Veja, eu disse, os filipenses não estavam enfrentando um problema específico. Paulo não estava falando com uma igreja que estava lutando contra uma onda de heresias. Paulo não cita falsos mestres ou facções. Paulo não cita problemas específicos daquela igreja. O conselho de Paulo era para uma igreja que ele estava dizendo: olha, eu só ouço falar bem de vocês. Todos que conhecem vocês testificam os frutos que vocês têm dado. Mas vejam, eu preciso lembrar vocês, porque nós que somos cristãos precisamos nos lembrar disso todos os dias. A salvação que nos foi dada no passado precisa reverberar na nossa vida. Não pode ser um eco do passado. Sabe o que eu me lembro de uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? Jesus chega naquela mulher e fala assim: olha, me dê um copo d'água. E a mulher fala assim: oxe, você vai falar comigo? Não sabe que eu sou uma mulher sozinha? Você não deveria falar comigo. Ele falou assim: olha, se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água e eu te daria água viva. Sabe o que é água viva? É água que jorra, é um rio, é uma mina, é uma nascente. E aí a mulher indaga ele, fala assim: oh, mas você não consegue pegar um copo d'água e está me oferecendo um rio? Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó? Nosso pai Isaac? Não lembro quem cavou o poço. Algum deles cavou o poço. Você é maior. Quem foi? Jacó, né? Você é maior que o nosso pai Jacó que cavou esse poço? Porque ele nos deu o poço. E você está falando que pode me dar um rio? Havia uma teologia naquela conversa. Aquela mulher estava ainda sendo alimentada pelas experiências do passado. As águas que ela bebia eram as águas do poço que Jacó cavou. Aquele povo, ele era acostumado a dizer assim: olha, eu sou da nação de Israel, embora ela fosse samaritana, mas o povo de Israel era acostumado a dizer assim: esse é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? O vínculo que as pessoas tinham com Deus era um antepassado de milhares de gerações para trás.
A mulher estava conclamando uma água que já tinha sido bebida, rebebida, já tinha, sabe, milhares de anos ela estava ali parada porque alguém já tinha acabado. E Jesus estava oferecendo para ela uma água fresca, que se renova a cada dia. Você está dizendo, não, você não precisa do poço que foi bebido por Jacó. Esse não é o Deus de Jacó. Não, é o Deus que quer ter relacionamento com você, que quer ter uma experiência nova com você. Às vezes nós, como cristãos, como eu disse, somos indolentes em viver uma vida porque nós nos apegamos no poço do nosso passado. Nós nos recordamos só daquele momento do passado em que experimentamos algo grandioso. E esquecemos que o Senhor é uma fonte que jorra para a eternidade. Isso é uma indolência da nossa parte. Nós precisamos desejar uma fonte de água que jorra, de novidades, para conhecermos cada vez mais o Senhor. O nosso Deus, Ele é infinito. Como que nós podemos nos contentar com um poço que já acabou? Então Paulo está cutucando a ferida da igreja, dizendo, olha, não se apeguem ao passado de vocês, não se apeguem aos frutos que eu tenho ouvido falar de vocês, vocês são uma boa igreja, eu já ouvi falar isso de vocês, não se apeguem com isso, porque se vocês pararem, vocês vão errar. Continuem caminhando. A vida cristã é uma permanente caminhada. E aqui me faço uma indicação, quem não leu, leia O Peregrino. Talvez seja a alegoria mais fantástica fora da Bíblia da vida cristã. Uma caminhada. Nós não fomos chamados para permanecer parados. É nossa responsabilidade desenvolver a nossa salvação conforme Paulo está orientando os filipenses. Todos entenderam isso? Amém? Amém. Por outro lado, Paulo revela no versículo de baixo que o resultado desse desenvolvimento da nossa salvação não está, como em qualquer outro aspecto da salvação, sob o nosso controle. Ele já tinha dito isso lá no capítulo 1 de Filipenses. Ele diz assim, olha, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, vocês precisam desenvolver a sua salvação. Vocês precisam fazer isso. Agora vocês precisam saber o seguinte, quem vai realizar isso de fato é Deus. E aí nós voltamos para o nosso paradoxo. Como que isso pode acontecer? Como eu posso sentir o peso da responsabilidade de fazer algo que Paulo está dizendo que é Deus que tem que fazer? Eu li uma alegoria em um livro de um pastor chamado Ivênio dos Santos. E essa alegoria era mais ou menos o seguinte: imagine você diante de uma ladeira muito alta. E no pé dessa ladeira tem um caminhão com 45 toneladas de qualquer coisa que você quiser. E alguém chega em você e fala assim: eu preciso que você até o final da tarde leve este caminhão até o cume daquele monte lá. E aí você, super animado, fala, vou fazer isso, eu consigo. Aí você vai lá atrás do caminhão, arregaça a manga, faz um alongamento e empurra. E você vê que o caminhão sequer se moveu. E você tenta isso fazer algumas vezes e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí você lembra que na verdade o cara te deu uma chave. Aí você fala assim, tá fácil. Você entra na cabine, liga o caminhão, põe a primeira, acelera e o caminhão sobe tranquilamente por aquele morro. Agora eu faço uma pergunta. Quem levou o caminhão? O caminhoneiro ou o motor? Quem foi? Os dois? Foi os dois? Foi o motor? Foi o caminhoneiro? Foi o motor? Vamos lá, dou-lhe uma. Quem acha que foi o motor? Então, foi o caminhoneiro? Foi o caminhoneiro? Mas e sem o motor?
E o motor? Vocês entenderam a dicotomia aqui? Quando o Senhor diz, desenvolvam a sua salvação, Ele está olhando para mim, que sou um pobre miserável, que sou muito pior que Paulo, que dizia assim, quando eu quero fazer uma coisa boa, eu não faço. Mas quando eu quero fazer uma coisa, como é que é? Assim, quando eu quero fazer uma coisa boa, essa eu não faço. Mas quando eu não quero, aí eu faço. Era mais ou menos assim que Paulo falava. E se Paulo, que é o maior evangelista, o maior homem, sabe, era assim, pobre de mim, como que eu vou conduzir a minha salvação? Jesus Cristo elevou o preço da santidade a uma coisa altíssima. Ele disse assim, olha, vocês dizem que vocês não podem adulterar, não é? Pensando em um ato sexual. Mas eu vos digo, se você olhar para aquela mulher com desejo, você já pecou. Ele pegou um padrão aqui e fez assim. Como que eu, pobre miserável, posso levar esse caminhão com ele na cima? Mas aí eu me lembro que existe um motor. Existe um motor para ser ligado e puxar o peso. E sabe o que esse caminhão vai deixar você fazer, caminhoneiro? Vai deixar falar que foi você. O caminhoneiro chega todo feliz. Aí eu puxei tudo isso aí. 12 horas dirigindo esse caminhão aí. Sou experiente demais. Entende? Sabe o que eu faço com meu filho? A gente vai no supermercado, eu detesto fazer compra. Eu detesto. Quando a minha esposa me obriga, eu vou. Mas quando eu vou, eu quero me divertir. Então eu fico com meu filho tem 3 aninhos. Então eu falo assim, vem me ajudar. E ele pega o carrinho de compra e ele vai empurrando o carrinho. E na cabeça dele ele está arrebentando, ele está levando aquele carrinho para cima e para baixo. E ele não percebeu que quem está empurrando o carrinho sou eu. Mas quando a gente chega onde a gente queria, ele olha para mim todo orgulhoso. E eu abraço ele e dou os parabéns. Porque é assim que funciona a salvação. O Senhor coloca sobre você a responsabilidade de empurrar esse carrinho de compra. E você faça isso orgulhoso, sabendo que você não tem o poder para fazer isso. É o Senhor que vai operar em você. E lá no fim, sabe quem vai ser premiado? Você. A nossa salvação não é um ato no passado somente. Nem é um evento no futuro somente. Isso são fases de uma salvação complexa que o Senhor vem fazendo na nossa vida. E ela aqui no meio, onde nós estamos hoje, o Senhor decidiu nos incluir na responsabilidade. Esses dias para trás eu vi uma discussão que, bom, se vocês nunca ouviram, sobre supralapsarianistas, infralapsarianistas, e todo mundo ali brigando, supralapsarianista, você está equivocado. Não, eu sou infralapsarianista. Todo mundo brigando para saber se era supra ou infra. E aí a discussão era assim: mas se for assim, para que nós precisamos orar para as pessoas? Se Deus é que, Deus já decidiu tudo, não precisamos orar para nada. Meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele te convidou a orar para participar da história com Ele. Você entende? Deus não precisa de você para a história. Não precisa. Deus não precisa. Você nunca se perguntou o porquê que Deus simplesmente que quer que as pessoas conheçam a sua glória, não manda aqueles anjos poderosos com as asas gigantescas aparecer no céu e anunciar as boas novas? E pronto. O mundo inteiro estaria evangelizado, os que aceitariam estavam para um lado, os outros para os outros, e pronto, acabou. Por que Ele colocou essa responsabilidade na nossa mão? E a gente vai a passinhos de formiga.
acontecendo ali, porque Deus está nos convidando para participar da história com Ele, não porque Ele precisa, mas porque Ele quer compartilhar da glória dEle com a gente. E como nós estamos desenvolvendo isso? Como nós estamos desenvolvendo isso? Como nós estamos respondendo a isso? Quer um outro exemplo? Lá estão milhares de pessoas jogadas com fome, e Jesus olha para os 12 discípulos e fala assim: dá de comer para esse povo aí, dá de comer para eles. E os discípulos: meu Deus, não tem padaria aqui. E os discípulos, e eu admirei eles nesse momento, porque eu não teria essa coragem, essa audácia. Os discípulos vão, procuram lá naquelas milhares, 5.000 homens ali, e procuram lá e eles acham míseros 5 pães e 2 peixinhos. E eles tiveram a audácia de chegar em Jesus e falar assim: ó, mas achou isso aqui, porque eu não tinha levado. Eu falei: não, isso aqui não vou nem levar isso aqui não faz diferença. Entende? Mas veja, Jesus mandou eles alimentar, mas ele não mandou? Mandou? E eles se colocaram à disposição. Falaram: não, eu fui convidado para participar dessa história. Eles acharam 5 pães. Aí o que eles fizeram? Colocaram na mão de Jesus. O que Jesus fez? Multiplicou. Quem deu os pães e os peixes para a multidão? Foram os apóstolos. Eles cumpriram ou não cumpriram o que Jesus falou? Mas entende? Jesus nem precisava deles. Mas Jesus queria convidá-los a participar da história. Nós estamos sendo convidados a participar da história. Não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele quer compartilhar a história conosco. Nós fomos chamados para entrar na presença de um Deus que é infinito. Infinito em glória, infinito em amor, infinito em graça, infinito em poder. Como nós podemos viver uma vida cristã satisfeitos na estagnação? Como que nós podemos saciar só com um copo de água, quando nós estamos diante de uma fonte que jorra para a eternidade? Sabe o que o sábio escreveu em Eclesiastes? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Onde está o nosso anseio pelas coisas da eternidade? Nós vamos de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo na igreja e continuamos às vezes na mesma vida sem um desenvolvimento. Qual o nosso tema de hoje? Transformação contínua, perene. Não basta eu estar até aqui, eu preciso ir além. Deus está me chamando para a história. Eu tenho algo a fazer entre o dia em que o Senhor Jesus me chamou aqui e o dia em que Ele vai me chamar lá. Neste meio tempo, eu tenho toda uma história para viver e um Deus infinito, um motor poderoso para levar as coisas para cima do monte. Deus nos chamou para viver uma vida abundante. O Senhor Jesus nos concedeu graça para desenvolver a nossa salvação, a salvação que nos foi dada, e nos comissionou a isso. Não é tempo de parar, não é tempo de se saciar, não é tempo de se estagnar, mas é tempo de renovar a nossa mente. É tempo de buscar transformação contínua, porque o nosso Deus é infinito. É tempo de pedir a Deus que Ele nos conceda sede, que Ele nos conceda desespero para entrar na presença dEle, porque nós estamos muito tranquilos. Então eu convido você a abrir novamente sua Bíblia, o seu aplicativo Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 3. E leia comigo
versículo 7 ao versículo 15. E aqui nós já vamos acabar. Paulo, ainda orientando aquilo que ele havia acabado de dizer no capítulo 2, no capítulo 2, continua no capítulo 3 a dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Sabe o que Paulo está falando que ele perdeu? Paulo estava dizendo assim, os versículos anteriores: olha, eu, na minha conduta religiosa, era impecável. Na lei, fariseu, observava todas as coisas. Era um homem que religiosamente eu era impecável. Leia lá os versículos para cima depois para você ver. Mas ele diz o seguinte: olha, toda a minha experiência religiosa passada, que eu tinha tanto orgulho, quando conheci a Cristo, eu entendi que isso era nada. E todas as coisas de que eu me orgulhava de ter no meu passado, eu deixei para trás, eu reputei como lixo, e para mim o único prêmio é continuar seguindo frente, olhando para o alvo, sempre para frente, prosseguindo, para de algum modo, eu não sei como, mas de algum modo eu vou alcançar o alvo. Olha o conselho que Paulo está nos dizendo. Nada justifica a nossa estagnação enquanto igreja de Jesus. Nós fomos chamados para andar. A nossa fé é uma fé peregrina, é uma fé que caminha, que avança, que milita, que vai para frente. E esse é o chamado de Deus para nós nessa noite, que nós possamos pedir para Ele sede e fome de transformação constante. Podemos orar ao Senhor por isso nessa noite? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor.